em verdade lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas, e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Palavras do Senhor, demos graças a Deus. Mais do teu poder, Senhor, sobre nossa vida, que tu possas, ó Pai, nos revestir do teu poder de tal maneira que nenhuma palavra saída da minha boca seja palavra minha, mas palavra tua dirigida ao coração do teu povo, Senhor. Sê conosco, Pai, trazendo palavra de vida à tua igreja, de tal maneira que sejamos edificados em ti, ó Pai. Que as palavras dos meus lábios, que o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Amém. Amém, meus irmãos. O texto que nós lemos agora há pouco, eu tenho convicção que, na verdade, é a continuação de uma fala de Jesus, depois de ele ter feito um milagre a um cego de nascença. Era sábado, e os fariseus chamam aquele ex-cego. Jesus havia feito lodo, pediu que ele lavasse, e esse homem passou a enxergar. E os fariseus, vendo este homem enxergando, interrogam este homem sobre a cura que havia acontecido, e ele conta como foi, tendo encontrado Jesus, como Jesus realizou a cura em um cego de nascença. Não conformados, eles chamam os pais do ex-cego, interrogam seus pais, eles com medo dizem: olha, ele já é maior de idade, pergunte a ele que ele vai saber lhe responder. E os fariseus insistem. O cego então diz: olha, eu não sei como. Eu sei que eu era cego e agora eu posso ver, não é? E quando nós pensamos no contexto de vida lá de Jerusalém, da Judéia, daquela região inteira, para que a gente possa ter ideia do que aconteceu e de que Jesus deseja nos comunicar, todo pobre, todo miserável, todo mendigo, todo aquele que se encontrava enfermo, era considerado pelos fariseus como um pecador. A enfermidade, a pobreza, a miséria era para eles consequência de pecado. E quando nós olhamos para o ministério de Jesus, de imediato vemos Jesus dizer que veio exatamente para os pobres, para os pequeninos, porque ele se refere exatamente àqueles que se consideravam os pobres e pequeninos, ou seja, aqueles que eram menos favorecidos dentro do seu povo. Então, pecadores para fariseus eram enfermos, viúvas, doentes, pobres, miseráveis, enquanto que para Jesus eles eram exatamente o alvo do seu ministério, alvo do seu amor, as ovelhas do seu pasto, as ovelhas do seu curral ou as ovelhas do seu aprisco. Quando nós lemos o texto do capítulo 10, versos de 1 a 5, nós vamos encontrar Jesus como que falando aos fariseus, dizendo exatamente isso, que ele é o pastor por excelência, o pastor das ovelhas, o pastor que em princípio veio para as ovelhas de Israel. E Jesus então começa contando uma história: em verdade vos digo, que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte. Este que faz isto é o ladrão ou o salteador. É importante que a gente entenda um pouco da história de Israel, dessas metáforas ou esses simbolismos bíblicos, especialmente esses que Jesus usa para que nós possamos compreender bem
o desejo de Deus, ou o que Deus deseja comunicar à sua igreja, ao seu povo e ao coração do seu povo. Em Israel, as ovelhas, e ovelha é um bichinho dócil, bonito, mas extremamente vulnerável. A ovelha é um bicho meio que míope, ele não enxerga muito bem. É um animal frágil, fácil, né? Presa fácil dos predadores. E naquela época, especialmente as hienas e os lobos eram predadores das ovelhas. E para a gente ter ideia, durante o dia, o pastor retirava as ovelhas do aprisco ou do curral, levavam elas para que elas pudessem se alimentar em pastos, beber água, e à noite eles traziam de volta as ovelhas ao aprisco. E você pode imaginar de forma especial um aprisco que seria uma região, uma área cercada de paredes, altas paredes, das montanhas inclusive, pequena passagem, as ovelhas eram colocadas ali, elas passavam a noite, toda a noite, a escuridão da noite era passada, e cedo de manhã o pastor chegava, chamava as suas ovelhas e novamente as levava para o pasto para beber água. E Jesus, quando está falando aqui de que aquele que entra pela porta do aprisco das ovelhas é o pastor, mas aquele que não entra pela porta, que sobe na muralha, ou sobe o muro, ou pula a cerca do curral, na verdade é ladrão e salteador. E Jesus está fazendo essa referência exatamente porque os fariseus tratavam os pequeninos, os pobres, como excomungados, afastados do convívio, porque eram pecadores e eles não se relacionavam com pecadores. E a gente vai encontrar Jesus invariavelmente falando que eu vim para os doentes, não vim para os sãos, porque os sãos não precisam de médicos. E assim Jesus vai estar o tempo inteiro fazendo referência àqueles que são o alvo primeiro do seu amor, aqueles que sofriam por conta da discriminação, do preconceito, da lei interpretada de forma equivocada, e tudo isso era contexto de Israel. Mas para que a gente compreenda ainda melhor essa história, as ovelhas, além de frágeis, eram um bichinho meio que desorientado, né? Se você deixasse ele ali à solta, ele facilmente podia se perder. Eles não tinham bom senso de direção, e a gente vai encontrar então Jesus também falar sobre ovelhas que se desgarram do rebanho, ele deixando para trás 99, indo em busca de uma, se bem que ele está fazendo também referência aos fariseus, aos líderes religiosos, quando ele diz que ele deixa as 99 para ir em busca da ovelha desgarrada, porque é a ovelha que está perdida. Então, bichos frágeis, míopes, não enxergavam bem. Eu fico imaginando a dificuldade que viviam, porque quando adoeciam, o pastor deveria pegá-las, levá-las com cuidado, para tratar delas, cuidar delas. Mas o ladrão, pelo contrário, fazia diferente. Ele pulava a cerca para tirar a ovelha, para devorar, para destruir e para matar. E Jesus, quando está falando, ele diz que quem entra pela porta do aprisco, ou quem não entra pela porta, escala muros ou pula as cercas, é ladrão, não é pastor. Mas ele fala logo em seguida, aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. E nós vamos ver, então, Jesus dizendo exatamente isso, que o pastor entra pela porta. Na verdade, há um momento em que Jesus diz que ele próprio é a porta das ovelhas. E você pode ficar imaginando um local cercado de pedras, um pequeno local onde as ovelhas eram colocadas, e o próprio pastor, sendo dono das ovelhas, ficava a noite inteira naquela porta, tomando conta das ovelhas, para que elas não fossem devoradas pelos seus predadores. E Jesus diz, eu sou a porta das ovelhas. E ele está dizendo que para passar
daquele curral fechado, sair da escuridão da noite para a liberdade, só Ele pode fazer isso. É através dele, aliás, que nós precisamos passar para alcançar a liberdade. Sabem, meus irmãos, eu fico imaginando nessa hora as noites escuras, a noite inteira o pastor velando pelas suas ovelhas, deixando-as no lugar seguro, porém um lugar fechado, e a gente pode fazer um simbolismo também a partir daí. Muitas vezes escuridão na nossa vida, noites, e às vezes noites tenebrosas, que nós vivemos pelas dificuldades naturalmente encontradas na vida, pessoas vivendo noites difíceis, porque parece que o dia não está surgindo, por dificuldades com enfermidades, dificuldades nos relacionamentos, dificuldades por dores da alma, depressões, pânico e tantas outras enfermidades que nós encontramos no nosso tempo. Aliás, quando a gente fala do pânico, a gente está vendo o que está acontecendo. A enfermidade presente, as pessoas vivendo um momento de crise, parece-nos uma noite tenebrosa. Você chega hoje na cidade e parece que há um clima mais pesado. Parece que está nublado o tempo. As pessoas assustadas, com medo, ainda que o nosso pastor esteja à porta velando por nós, enquanto estamos presos no abrigo ou no aprisco, nós ficamos assustados e muitos passando por momentos tenebrosos, escuros da vida, ainda que saibam que o pastor está à sua porta, ali prestes a fazer passar da prisão do curral para a liberdade. E Jesus está falando então para nós que Ele é a porta das ovelhas. Ele é o pastor que faz com que o porteiro abra a porta, nós possamos passar do aprisco para a liberdade, mas ao mesmo tempo o próprio Jesus é a porta. Não somente a porta, Ele é o único caminho que nos conduz à liberdade, nos tirando dos currais da vida, nos conduzindo a verdes pastos e a águas tranquilas, como diz o salmista no Salmo 23. É possível que alguns de nós estejamos vivendo este momento, um momento de dificuldade, um momento onde nós parecemos não ver uma luz no fim do túnel, um momento onde as coisas parecem muito complicadas, muito difíceis, crises de todos os lados, parece que estamos vivendo uma noite escura de verdade. Mas precisamos crer que o nosso pastor encontra-se à porta do aprisco, logo o dia raiará, o sol brilhará e o pastor conduzirá suas ovelhas da prisão do curral para a liberdade em busca de pastos tranquilos e águas tranquilas. Mas Jesus continua falando no texto, dizendo que as suas ovelhas são chamadas pelo nome e é Ele quem as conduz para fora do aprisco. Jesus conhece suas ovelhas, Ele as chama pelo nome, aliás, todas as ovelhas são de Jesus. Pastor nenhum é dono de ovelha. E é interessante contar para vocês também algo que faz alguma diferença para nós entendermos bem o texto. Em geral, as ovelhas eram propriedade dos pastores. Alguns pastores eram empregados, contratados para tomar conta de ovelhas, e esses também, em geral, faziam algumas besteiras, né? Usavam a carne das ovelhas, tiravam a lã das ovelhas, roubavam algumas ovelhas, por isso que a profissão de pastor era tão discriminada, tão usada como mau exemplo lá em Israel. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai encontrar, por exemplo, Moisés como pastor de ovelhas, a gente vai encontrar Jacó como pastor de ovelhas, vai encontrar Davi, que se tornou o grande rei Davi, como pastor de ovelhas, porque eles eram referência para Israel também como pastor de ovelhas.
E Jesus está falando do pastor de ovelhas como o dono das ovelhas. E o dono das ovelhas de verdade preocupa-se com elas. O dono das ovelhas cuida das ovelhas. As suas ovelhas ouvem o seu chamado. E elas conhecem, e não somente conhecem, mas reconhecem o chamado do seu pastor. Para que a gente tenha ideia, haviam apriscos maiores, onde mais de um pastor colocava as ovelhas para passar a noite. E quando o pastor chamava pela manhã, somente as suas ovelhas reconheciam a sua voz e somente elas vinham ao seu encontro. As outras dos outros pastores ficavam lá no seu lugar. E eu fico pensando, meus irmãos, quando nós falamos sobre ouvir e reconhecer a voz, alguns fatos da nossa vida, do cotidiano, são interessantes. Eu lembro quando, às vezes, eu ligo para a Ana diz, diga filho, diga filho, né? Ela imediatamente reconhece a minha voz. Ela reconhece porque nós temos uma relação de intimidade, uma relação de grande intimidade, de esposo e de esposa. E a gente reconhece facilmente a voz. Às vezes, eu chego em casa, digo, tudo bom, pessoal, como é que estão? Aí Pedrinho já diz assim, papai, de lá, né? Ele reconhece de imediato a minha voz. Porque é meu filho e porque nós temos uma relação de intimidade. Às vezes, eu estou trabalhando e eu ligo lá na empresa para algum lugar e a pessoa pergunta, quem está falando? Né? Porque não tem intimidade, não sabe quem eu sou, não me conhece. E às vezes, quando conhece, aí eu brinco, falo alguma coisa a mais, já sei, é você, né? E aí reconhece porque já falei, já fui mais longe. Então, o que é que eu quero dizer, gente? Quanto mais intimidade nós temos, mais fácil nós reconhecemos a voz que está nos chamando. E assim é a nossa relação com Deus. Quanto maior a nossa intimidade com Cristo, mais facilmente nós poderemos ouvir a sua voz. E eu estou dizendo isso porque nós estamos vivendo um momento no mundo, aliás, já há muito tempo, onde nós nos deparamos com muitos ruídos, muitas vozes presentes no mundo em que nós estamos. Vozes de todos os lados, que quando nós nos identificamos com elas, nós certamente nos damos muito mal. São vozes que dizem, olha, você tem que ser o melhor a qualquer custo. E as pessoas tentando ser melhores a qualquer custo, cometem todos os tipos de atrocidade. Para ser melhor, ser o que tem mais posse, por exemplo, o que tem mais bem, as pessoas se corrompem, as pessoas se vendem, as pessoas exploram, as pessoas cometem todos os tipos de pecado porque têm que ser as melhores no mundo em que vivem. Vozes que vêm do mundo dizendo, olha, você precisa ser muito belo, muito bonito. E aí você vai encontrar as pessoas cuidando de forma exagerada do corpo, pessoas deformando inclusive seus corpos em academias, porque tem que ter os corpos perfeitos e acabam cheios de deformações. Eu não estou dizendo que nós não devemos zelar pela saúde e não devemos participar de uma academia, por exemplo, para fazer exercícios. Não. Eu estou dizendo que o exagero, quando nós fazemos isso, por vaidade, nós estamos ouvindo a voz do mundo e deixando de ouvir a voz de Cristo nos chamando. O mundo tem trazido muitos ruídos aos nossos ouvidos. E nós temos ouvido sistematicamente as vozes do mundo de tal maneira que muitas vezes eu tenho ouvido os filhos de Deus dizendo, não, mas isso aí todo mundo faz, não tem problema nenhum. Quando Cristo nos chamou para ouvir a sua voz, para sermos diferentes e fazermos a diferença no mundo em que nós vivemos. Porque o mundo está o tempo inteiro dizendo, olha, você tem que ser o mais rico, você tem que ser mais isso, você tem que ser mais aquilo, você tem que ser o que mais conhece, você tem que ser o melhor e o mais bem-sucedido. E eu nunca vi um mundo de tantos insucessos, com tantas famílias destruídas, porque o maior sucesso começa quando nós temos uma família segundo o coração de Deus. Este é o grande sucesso para os filhos de Deus. O maior sucesso para a nossa vida é poder dizer, eu encontrei salvação,
eu encontrei Jesus. Sua vida será extremamente bem sucedida, porque você terá vida e terá vida eterna, vida em abundância. Mas nós temos ouvido muitos ruídos do mundo, meus irmãos. O mundo tem insistido, tem falado frequentemente, destruindo os valores absolutos, relativizando todas as coisas, e nós acabamos, muitas vezes, contaminados pelos ruídos, muita gente perdida pelas vozes do mundo, enquanto que o nosso pastor está nos chamando pelo nome, para que nós possamos, com intimidade com Ele, ouvir bem a sua voz. E Jesus diz, olha, o pastor chama a sua ovelha pelo nome, elas reconhecem o pastor pela sua voz. Quando nós estamos caminhando em sintonia com Cristo, não há dificuldades maiores em ouvir a voz do Senhor. Quando temos intimidade com Deus, Cristo fala e nós rapidamente ouvimos a sua voz e desejamos obedecê-la, porque cremos que essa voz é a voz que vem do céu, não é a voz que vem do mundo, porque a voz que vem do céu é a voz de Deus. A voz que vem do mundo é a voz daquele que veio para matar, roubar e destruir, que é a voz do inimigo das nossas almas. E nós precisamos, queridos, queridas, ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus significa que precisamos de uma vida de oração, uma vida de estudo, uma vida de comunhão, para que possamos estar em sintonia com o nosso Deus. E assim nós conseguiríamos ouvir a voz do nosso pastor. E Jesus continua falando, dizendo que Ele, como pastor, é aquele que conduz suas ovelhas para fora. É Ele quem nos tira do aprisco, quem nos conduz para fora, e depois de conduzir e as ovelhas ouvirem a sua voz, Ele faz sair todas que lhe pertencem, e vai adiante delas, e elas seguem, porque lhe reconhecem a voz. Interessante que Jesus não diz assim, o pastor tira algumas ovelhas do aprisco. Ele diz que ele tira todas as ovelhas do aprisco. Todas. A preocupação de Jesus não é com algumas. A preocupação de Jesus é com cada uma delas individualmente. É por isso que Deus nos fez únicos. Cada um de nós tem uma única impressão digital. Você, meu irmão, minha irmã, você é único, é única para Deus. Não há ninguém igual a você. Você é irrepetível, por maior que seja a semelhança de alguém, de um filho ou de um irmão com você. Ainda que você seja gêmeo, você não é igual àquele outro, porque Deus te fez único por amor e para o amor. Você é irrepetível e Ele te chama pelo teu nome, para que você possa ouvir a voz dEle e, ouvindo a voz dEle, ter prazer na relação com Deus, vivendo sempre em Cristo por amor ao nosso Deus. E Ele diz que então chama as ovelhas e tira todas, sem exceção, todas elas saem do curral, e Ele vai adiante das ovelhas, as conduzindo. Isso é outra coisa que nós devemos observar. Jesus não sai que nem boiadeiro, né? Cutucando os animais, empurrando para fora, dando pancada. Não, Ele vai à frente, Ele chama as ovelhas e Ele é a referência para as ovelhas. As ovelhas seguem a voz do seu pastor e elas seguem o pastor. Ele vai liderando as suas ovelhas, vai adiante dela, para que Ele possa conduzi-las a lugares seguros, lugares onde elas possam alimentar-se bem e beber água, e água muito boa, água pura, se for possível. E Jesus então diz que Ele vai adiante porque Ele é sempre a referência para as suas ovelhas. Cristo é a referência para todos nós. É Ele quem nos conduz, Ele não nos induz, Ele nos conduz. Enquanto o mundo está tentando nos induzir a aceitar as suas propostas, Jesus vai adiante nos conduzindo para os lugares seguros da nossa vida. E nós precisamos pensar exatamente assim. Há um tempo atrás havia um livro
muito conhecido, não é? Um livro que tinha umas pegadas desenhadas na sua capa, seguindo os passos de Jesus. E eu fico imaginando que como nós, ovelhas, nós devemos fazer exatamente assim, seguir os passos do Senhor. Eu fico sempre olhando e às vezes eu pergunto para alguns pais, será que você tem coragem de dizer para os seus filhos, andem pelos caminhos onde eu andei, sigam as minhas pegadas, pisem nos meus passos e me sigam? Será que nós temos coragem efetivamente de fazer isso? Mas é exatamente isso que Jesus está dizendo para nós. Sigam, me sigam, pisem nos meus passos, andem nos meus caminhos, que eu garanto que vocês serão conduzidos a caminhos excelentes, a pastos verdejantes, a águas tranquilas. Aliás, quando nós pensamos no bom pastor, como Jesus, pensamos que Ele próprio nos alimenta, porque Ele é o pão da vida. E é Ele quem nos alimenta. É Ele quem sacia a nossa sede, porque Ele também é a água da vida. E quando nós comemos do pão da vida, bebemos da água da vida, nós nos tornamos capazes de jorrar também da água da vida a partir do nosso interior. Jesus continua falando, dizendo que depois que Ele conduz as ovelhas, que elas reconhecem a sua voz, Ele as alimenta, mas Ele diz ainda assim, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus está dizendo que como ovelhas, nós rapidamente somos capazes de conhecer ou de reconhecer as vozes dos estranhos. E o interessante é que Ele não diz que essas vozes não existem. Ele diz que as vozes estranhas existem. Os estranhos estão presentes, mas suas ovelhas rejeitam as vozes estranhas, elas não reconhecem, ou seja, nós não podemos reconhecer a autoridade nas vozes provenientes do mundo. Toda autoridade procede de Deus. E nós devemos buscar reconhecer, sim, a voz de Deus e rejeitando as vozes do mundo. Tiago, o apóstolo, diz que nós devemos fugir do diabo, e ele fugirá de nós. E é assim que está dito no texto, que nós devemos não seguir as vozes estranhas, fugir dela, porque nós não reconhecemos as vozes estranhas. Devemos sim fugir, nos afastar, porque as vozes estranhas são as vozes que fazem as propostas estranhas deste mundo. E eu tenho visto, especialmente na juventude, as propostas mais terríveis. Ah, meu irmão, isso aqui é só um cigarrinho, experimenta, que não vai fazer mal nenhum. Eu estou lembrando que em Arco Verde era a história contada pelos jovens na Olimpíada, era assim, experimenta só um cigarro, e do cigarro caía mais longe, daqui a pouco estava afundado na droga e não sabia mais como voltar atrás. Vozes do mundo que chegaram, que influenciaram e induziram a cair no pecado. E assim as vozes vêm. Ah, mulher, você agora está empoderada, você, mulher, não merece mais ser ultrajada, e é verdade, não merece ser ultrajada, merece ser tratada com dignidade. Não, mas você é mulher, agora você pode fazer qualquer coisa. Você tem que se comportar agora como os homens se comportavam no passado. E as mulheres estão perdendo de vista aquilo que é o projeto de Deus para as suas vidas, rejeitando o propósito de Deus para si. E os homens, de igual forma, vivendo um tempo onde as vozes têm falado, não, você tem que andar todo arrumadinho, bonitinho, não é? E aí você vai fazer plástica agora, vai fazer isso, faz aquilo, porque tem que andar bonito, e o negócio é a beleza. Aí a carroceria está toda arrumada, mas o motor está batido, né? Motor batido e carroceria arrumada. E eu fico pensando, às vezes, dizendo, olha, cuidado. Não namore com ninguém pela carroceria. Olha o motor é o coração. A gente conhece as pessoas, mas tem que buscar conhecer o coração para não casar pela beleza, porque a beleza, como diz o Bispo Léo,
A idade chega, as coisas vão sendo desarrumadas naturalmente, não é? A idade, o tempo é cruel. Ele faz com que tudo despenque. E quando chega a idade onde as pelancas começam a aparecer, se você casou pela beleza ou se vendeu pela beleza, você fez propaganda enganosa e não vai ter como sustentar uma relação que começou com uma mentira, porque foi conduzida ou foi iniciada a partir da beleza ou simplesmente de uma boa conversa que encantou. Precisamos conhecer o coração das pessoas. É por isso que Jesus diz: olha, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Porque quando nós conhecemos a voz do grande pastor, nós procuramos conhecer as pessoas no coração, no seu íntimo, para que nós possamos nos relacionar, fazendo as escolhas corretas, para que não paguemos um preço alto por conta das más escolhas. Então precisamos, meus irmãos, olhar para o texto sagrado, vendo Jesus dizer que Ele é o nosso pastor, que Ele é a porta de passagem dos currais da vida, onde nós nos encontramos com limitações para a liberdade. Ele é aquele que nos conduz do aprisco para os verdes pastos e para as águas tranquilas. E diz de forma especial que nós devemos ter cuidado para não reconhecer a voz daqueles que vêm para nos enganar, porque vêm para matar, roubar e destruir. Quem vem fazer isso é o inimigo das nossas almas. Jesus é o bom pastor. É o pastor que diz que o pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E foi assim pensando que o Senhor sacrificou a sua própria vida para não sacrificar a vida das suas ovelhas. Ele sacrifica a sua própria vida se entregando, sofrendo morte e morte de cruz, para que suas ovelhas tenham vida e vida em abundância. Que assim nós possamos então buscar intimidade com Deus, em oração, em comunhão, para que estejamos sintonizados, percebendo sempre a voz do nosso pastor, a voz de Jesus falando de forma audível ou falando ao nosso coração, e deixando de ouvir as vozes que são interferência ou ruídos que vêm do mundo. Sem ruídos, meu irmão. Vamos eliminar os ruídos para que possamos ter vida saudável, vida em abundância e vida em paz com Deus. Que assim o Senhor nos abençoe, porque nós vamos nos deixar conduzir pelo nosso grande pastor. Eu quero orar com você. Baixa a cabeça e feche os olhos, por favor. Meu Pai, é com gratidão que nós ouvimos a Tua voz nesta manhã, Senhor. E nos lembramos, Pai, também lá do texto do profeta Ezequiel, no capítulo 34, quando ele faz um belo paralelo com essa fala de Jesus, dizendo que o próprio Deus é o pastor das ovelhas de Israel. E como o Deus de Israel, diz o profeta aqui também, o Deus Pai enviará o pastor que cuidará das suas ovelhas, como o rei Davi. E assim o Pai nos envia Jesus, e nós queremos, Pai, te louvar por isso, porque temos o pastor das ovelhas do teu rebanho, Senhor. Queremos, Pai, pedir a tua ajuda, clamando por socorro, Pai, para que possamos minimizar ao máximo os ruídos que ouvimos deste mundo, para que possamos ser seletivos, Pai, de tal maneira que somente a Tua voz chegue ao nosso coração, que ouvindo a Tua voz, jamais nos tornemos ovelhas desgarradas, ovelhas perdidas, porque mesmo assim cremos que o Senhor será capaz de deixar as 99 só por causa de nós. E como Jesus já fez isso, entregando a sua própria vida, para que nós pudéssemos ser perdoados dos nossos pecados e pela sua graça encontrar a salvação. Queremos, Pai, te agradecer por esta manhã, onde tu, Pai, tens a liberdade de falar ao nosso coração, nos alertando contra os ruídos que vêm do mundo, para que possamos ouvir de forma clara, audível, a tua voz, Senhor.
Fala, Pai, com liberdade ao teu povo, conduz o teu rebanho, de tal maneira que elas possam experimentar de pastos verdes, de águas saudáveis. Conduz, Pai, o teu povo. Conduz para campos tranquilos, livrando-os de todo o mal. E assim nós queremos te agradecer, te louvando no nome santo do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Ouço Deus me chamando com sua doce voz. Ele sussurra o meu nome com muito amor. Eu digo mão me guiará até. Não temerei, eu vou contigo em qualquer lugar. A tua mão me guiará. Tua mão me guia.